Mas fico aqui Muito bom. aflito, né? Vendo aquela reunião ontem no Pois Conselho é. de Ética, aquele absurdo. A vontade é estar lá dentro, na trincheira e na luta. Só Mas imagino. trazer minha solidariedade ao Glauber e dizer que tem esperanças ainda. O Tiago, ontem mesmo, eu Oi. já enviei ao Boulos e à Talíria e também ao Lindbergh uma opção de saída para isso. Opa. Veja bem, eu naquele episódio onde eles tentaram também caçar o Janones no Conselho de Ética, Uhum. Boulos foi o relator naquele procedimento. Foi naquela época que houve um quiprocó enorme lá dentro e aquele deputado Éder Mauro quis Isso. agredir o Janones, aliás, vários deles. O Éder Mauro foi um que foi furioso. Eu achei que ele ia atropelar. E ele é delegado de polícia, sei lá se anda armado lá. E eu contive ele, pulei na frente, segurando para que ele não agredisse o Janones. E Uhum. ele simplesmente me deferiu um monte de pontapés, fez uma agressão terrível contra mim, e eu, terminando aquilo, o Janones saiu, o Boulos também, enfim, não foi cassado, e eu fui até o médico, fiz o exame de corpo de delito e fiz aquilo que tem que fazer. Fui na corregedoria e entrei contra esse deputado Helder Mauro, demonstrando os vídeos onde ele não aparece ele me chutando, porque foi por baixo, covarde que é. Mas mostrando a cena, eu reclamando, demonstrando que tinha sido agredido, e posteriormente com as fotos de hematomas, o terno rasgado, mostrei isso tudo. Fui ao Uhum. corregedor e entreguei esse processo de agressão de um deputado, porque eu estava segurando ele para que não batesse em outro. Pois bem, esse foi o quadro que nós encontramos naquele dia. Esse Uhum. processo ficou na corredoria, o corregedor viu indícios de agressão e enviou para a mesa da Câmara. O presidente, na época, Arthur Lira, então autorizou, porque tem que ser dessa forma, que entrasse com o procedimento de análise e de inquérito, abrisse, portanto, o procedimento de investigação da agressão dele. Isso já terminou na corredoria, está na mão agora do Hugo Mota. Ora, se estão querendo caçar o Glauber, porque ele agrediu alguém que fez provocação contra ele, e aí as cenas são explícitas de provocação, que o pessoal do MBL foi fazer, xingando a mãe dele, etc., o tirou do sério, e ele reagiu como qualquer pessoa reagiria naquele quadro. Eu mesmo já reagi assim, vocês lembram que eu dei um tapa no celular de um assessor de um deputado que estava me provocando na CPMI. E, portanto, o que o Glauber fez foi uma reação àquele processo de agressão, inclusive em relação à própria mãe dele. Um negócio assim, Uhum. estúpido. Ó, o Éder Mauro, que eu não o xinguei, não fiz absolutamente nada, fez esta agressão para poder agredir o Janones, está nas mãos do Hugo Mota. Nós temos que saber se ele vai ter, então, qual reação em relação a isso, se é a mesma ou não. Então eu O já Éder estou Mauro bem. que agrediu também o sindicalista, o Tião Roqueiro, que participa aqui da nossa programação. Tá sempre aqui o Tião Roqueiro. Então, quer dizer, é residente, né, deputado? Incidente, é bom lembrar, a Natália Bonavides lembrou isso ontem. Ele também agrediu uma pessoa que estava na Câmara, então, que é o motivo que eles querem para caçar o Glauber. Só que essa pessoa que estava lá não estava provocando o Éder Mauro, mas ele agrediu por ser uma pessoa de esquerda. Ora, vamos ver com o presidente Hugo Mota como é que é isso, 2 pesos e 2 medidas. Então, esse Pois então. processo eu estou de olho nele. Vou reiterar hoje mesmo ao presidente Hugo Mota que remeta isso para o Conselho de Ética, que dê uma solução para isso. Mas não pode ter, neste caso, ele é bem esclarecedor de que o que foi feito pelo Éder Mauro não tem nem comparação com a questão do Glauber. Então não é possível que o Glauber seja cassado e Éder Mauro simplesmente esquecido do processo que fez. Então eu acho que isso aí vai também dar uma chacoalhada, vamos dizer assim, pelo menos nos argumentos lá na Câmara. Vamos ver, vamos lutar para que esse absurdo não aconteça. Teve também, se a gente pegar, né, guardadas as proporções, na questão de reincidência, este Gilvan da Federal, que conclamou a morte do presidente Lula, que eu disse que ele fez ontem um anúncio nos classificados dos matadores de aluguel do país, né? Ele não só desejou a morte, porque eu negocio o seguinte, ó, tiremos a segurança do presidente, tiremos.
Se ele não morrer de câncer, se ele não morrer de infarto, então eu só quero que morra. Para mim, não é um apito de cachorro para tios Francis, é um chamamento claro. Esse sujeito, em março, teve sentença transitada em julgado de condenação de um crime cometido na mesma estrutura deste crime, quando ainda era vereador no Espírito Santo, e chamou uma vereadora do PSOL de satanista, mandou calar a boca, que era assassina de criança. Quer dizer, se a gente lembrar também numa comissão, o deputado Paulo Pimenta teve que dar um enquadro nele, porque ele já falava da morte do Lula. Uma atitude recorrente dessa não é levada à apreciação, não é no mínimo cogitada na comissão de ética, no conselho de ética. Como assim, o deputado Rogério? É verdade. E esse Gilvan Federal é também estranho, né? Que ele é delegado da Polícia Federal, licenciado para ser deputado. Uhum. E pede que os seus colegas, delegados e agentes da Polícia Federal, andem desarmados numa função extremamente perigosa. Vê como é que ele preza os seus colegas, né? Delegados federais e policiais federais também. Ou seja, Bela lembrança. nesse caso, desarmado. Mas para atacar negros em periferias e etc., ele quer uma polícia armada até os dentes, para Pois é, enfrentar verdade. exatamente a juventude que muitas vezes sofre por outros problemas que eles não querem ver. É desqualificado esse sujeito, isso é um hipócrita, né? Esse Gilvano Federal, amarrado ridicularmente numa bandeira do Brasil, ofendendo o Brasil, né, com aquela bandeira pendurada naquele corpo imundo. É verdade.